Pense no momento mais escuro da sua vida, aquele instante em que o medo paralisou seus passos, quando tudo parecia perdido e nenhuma saída parecia possível. Agora, imagine descobrir que mesmo ali, naquele vale sombrio e silencioso, alguém estava contigo o tempo todo, guardando cada passo, enxugando cada lágrima, lutando batalhas que você nem sabia que estavam sendo travadas. Hoje você vai entender por que o Salmo 91 é considerado um dos textos mais poderosos de toda a palavra de Deus. E fique comigo até o final, porque a última revelação que trarei vai transformar completamente sua maneira de enxergar as lutas da sua vida. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Que bênçãos abundantes, saúde renovada, proteção divina e respostas urgentes do céu sejam liberadas sobre a sua casa, sobre sua família e sobre os seus sonhos. Neste momento sagrado em que você escolheu ouvir a palavra, saiba, Deus não erra nos encontros. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo está preparando algo profundo para o seu coração. E antes de começarmos, quero te convidar a se inscrever agora mesmo no canal Vossa Sabedoria, deixar o seu compartilhar este vídeo com pelo menos 3 pessoas e comentar aqui abaixo. Eu confio na proteção do Altíssimo. Faça isso como um ato de fé e confiança, porque ao longo deste vídeo, revelações surpreendentes serão feitas, e talvez seja exatamente o que o seu espírito clama em silêncio. Agora, abra o seu coração e preste muita atenção, porque hoje mergulharemos no Salmo 91. Esse salmo não é apenas um texto bonito e reconfortante. Ele é uma aliança, uma declaração de fé, um escudo contra o mal e um abrigo nas tempestades. Ele começa com uma afirmação que abala qualquer estrutura do medo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você já se perguntou o que significa habitar no esconderijo do Altíssimo? Não é apenas visitar de vez em quando, não é orar só quando a dor aperta. É viver em intimidade, é estar continuamente conectado, é confiar tanto que sua alma encontra descanso, mesmo quando o mundo desaba. E aqui está uma pergunta que precisa ser feita. Você tem habitado nesse esconderijo ou apenas passado por ele de tempos em tempos? Muitos querem os benefícios da proteção divina, mas não querem o compromisso da intimidade com Deus. Querem os anjos ao redor, mas não se dispõem a dobrar os joelhos e dizer: Pai, eis-me aqui, habita em mim. O versículo seguinte diz: Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Olhe o poder da declaração, direi do Senhor. Ou seja, você precisa declarar, abrir a boca, tomar posse. Fé é atitude, é palavra viva, é compromisso com o invisível. E veja o que acontece com aqueles que confiam, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O salmista aqui não fala apenas de perigos visíveis, mas de armadilhas invisíveis. Aquelas situações que parecem normais, mas que estão preparadas para destruir você emocionalmente, espiritualmente ou fisicamente. O laço do passarinheiro é silencioso, discreto, e a peste perniciosa é destrutiva, devastadora, mas Deus vê onde nossos olhos não enxergam. Ele nos livra do que nem sabíamos que nos ameaçava. Agora eu te pergunto, irmão, quantas vezes você foi livrado sem perceber? Quantos acidentes, traições, doenças, ataques espirituais foram interrompidos porque o Senhor já havia ordenado livramento sobre sua vida? Muitas vezes reclamamos daquilo que não deu certo, mas mal sabemos que foi justamente Deus nos protegendo do mal. Então, eu te convido, agora mesmo, a refletir e comentar aqui: Senhor, obrigado pelos livramentos invisíveis, porque essa
é a realidade daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Eles têm proteção, mesmo sem ver. Eles caminham por vales escuros com os olhos fixos na luz do trono de Deus. O Salmo 91 continua: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Essa imagem é extremamente poderosa. Deus é apresentado como uma ave protetora, que abre suas asas para cobrir seus filhos no momento da tempestade. Você já viu uma ave proteger seus filhotes sob as asas? Nada entra ali, nem vento, nem predador. É calor, é refúgio, é vida. Agora imagine o próprio Deus abrindo suas asas sobre você. É isso que está sendo prometido aqui. Não é poesia. É uma realidade espiritual que você pode viver a partir de hoje. E o texto prossegue: Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Aqui está o escudo completo da fé. O medo, a violência, a doença, a morte, nenhum desses terá poder sobre aquele que confia no Altíssimo. Mas repare, não é que essas coisas não existam, é que elas não tocarão na essência daquele que está escondido em Deus. Isso é profundo. Significa que mesmo que a guerra chegue, mesmo que a notícia ruim apareça, o coração daquele que confia permanece firme, porque sabe que Deus está no controle. Amado, está sentindo a presença de Deus neste momento? Você consegue perceber o quanto o Espírito Santo está falando diretamente com você através desta mensagem? Então, não se desconecte agora. Ainda temos muito para mergulhar neste salmo, e as próximas revelações vão te mostrar por que essa promessa é pessoal, direta e atual para a sua vida hoje. E se você está recebendo, escreva aqui nos comentários: Eu habito no esconderijo do Altíssimo, para declarar essa verdade sobre você. Quando você declara com fé que habita no esconderijo do Altíssimo, o mundo espiritual se movimenta. O céu se abre, os anjos se colocam em prontidão e o inferno treme, porque quem está coberto pela sombra do Onipotente não teme o mal. E a palavra continua: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é uma das declarações mais poderosas e ousadas da Bíblia. O salmista não está dizendo que o caos não virá. Ele está dizendo que quando o caos vier, ele não vai tocar em você. Imagine a cena: uma multidão de pessoas sendo atingidas e você ali, de pé, guardado, protegido, sustentado por mãos invisíveis que operam em seu favor. Mas isso não significa arrogância espiritual, nem uma vida sem desafios. Significa que em meio ao campo de batalha, enquanto muitos desfalecem de medo ou tombam diante das adversidades, o justo permanece firme, não por sua força, mas pela presença viva de Deus ao seu lado. E essa é a grande diferença entre quem apenas ouve falar de Deus e quem decide confiar verdadeiramente nele, porque a confiança verdadeira gera estabilidade emocional, espiritual e até física. Quem confia, descansa. Quem confia, não se desespera. Quem confia sabe que Deus tem o controle até do caos. O Salmo continua dizendo: Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Isso é um alerta e também uma promessa. Aqueles que se levantam contra o povo de Deus, que zombam da fé, que tramam pelas sombras, esses verão a justiça do Senhor. Mas você, que permanece no esconderijo, verá tudo isso sem ser tocado. É como se Deus dissesse: Você não vai sujar as mãos, você só vai assistir à vitória que preparei para você. Irmão, isso não é ficção, é a realidade de quem vive debaixo da autoridade de Deus. E se você crê nisso, escreva nos comentários: Eu verei a justiça de Deus com meus próprios olhos. Declare isso em fé, pois há promessas sendo ativadas enquanto você ouve.
E preste atenção no versículo 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Isso é profundo. Aqui o salmista revela o segredo da proteção sobrenatural, fazer de Deus a sua morada. Não é buscar Deus só quando tudo dá errado, mas viver nele, confiar nele, adorar mesmo quando não entende, louvar mesmo quando está ferido. Quando você escolhe fazer do Senhor sua habitação, a presença dele se torna permanente em sua vida. E onde Deus habita, o mal não prevalece. A escuridão não resiste à luz do Altíssimo. E então vem uma das promessas mais reconfortantes de todo o Salmo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Irmão, medite nisso. Deus está prometendo que nenhum mal terá permissão para atingir sua casa. A palavra tenda aqui representa o seu lar, a sua família, os seus filhos, o seu casamento. Quando você vive sob a autoridade do Altíssimo, tudo o que está ligado a você também é abençoado. Deus não protege apenas você, Ele protege aquilo que você ama. E isso é algo poderoso demais para ser ignorado. Talvez você esteja enfrentando situações dentro de casa que parecem sem solução. Talvez a doença tenha tocado um ente querido, talvez haja conflitos no casamento, talvez seus filhos estejam afastados de Deus. Mas hoje, à luz do Salmo 91, você pode declarar com fé: nenhum mal tocará a minha tenda. E essa palavra tem poder, porque ela está sustentada na promessa do Deus que vela por sua palavra para cumpri-la. Então agora, com toda a fé do seu coração, escreva aqui nos comentários: o Senhor protege a minha casa, e ore por ela. Apresente agora, neste momento, sua família diante do trono da graça e olha o que Deus promete em seguida. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Você tem noção do que isso significa? O Criador do Universo, o Todo-Poderoso, emite uma ordem celestial. Guardem o meu filho. Protejam a minha filha. Os anjos de Deus recebem instruções específicas sobre você. Eles não estão ao seu redor por acaso. Estão ali porque Deus os enviou com uma missão clara: guardar, proteger, livrar. Enquanto você dorme, enquanto você dirige, enquanto você trabalha, anjos estão posicionados ao seu redor, impedindo acidentes, bloqueando ataques, desviando perigos que você nem vê. E essa guarda é completa. O texto afirma: eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Ou seja, até mesmo as pequenas armadilhas são evitadas. Deus cuida dos detalhes. Nada passa despercebido aos olhos do Altíssimo. A sua caminhada é assistida. O seu caminho é observado por olhos que nunca dormem. Isso é consolo, isso é amor, isso é cuidado. Por isso, se você sente que tem andado sozinho, desprotegido, sem direção, creia que há anjos ao seu redor agora mesmo. Você pode não vê-los, mas eles estão aí, operando segundo a ordem do Senhor. E agora entramos numa parte que revela não apenas o cuidado de Deus, mas também o poder que Ele entrega àqueles que confiam em seu nome. O versículo diz: pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Preste atenção, isso aqui não é apenas uma figura de linguagem bonita, é uma declaração espiritual de autoridade. Leão, serpente, filho do leão. Todos são símbolos de ameaças, forças malignas, armadilhas, medos e opressões. E Deus está dizendo: você não vai fugir delas. Você vai passar por cima delas. Isso significa que o inimigo pode até tentar se levantar, mas ele não terá domínio sobre a sua vida. Ele pode rugir, pode tentar envenenar, mas você tem o poder de andar sobre tudo isso. Deus está dizendo: eu te dou domínio, eu te dou força, eu te dou autoridade. Isso muda completamente a nossa percepção da vida espiritual. Muitos pensam que estar com Deus é viver se esquivando dos ataques, esperando o livramento de última hora.
Mas o Salmo 91 revela que o verdadeiro servo do Senhor caminha sobre os ataques. Você não é mais um sobrevivente, você é um conquistador. Você não se esconde do mal, você o confronta, coberto pela unção divina. É por isso que você precisa declarar isso em fé agora mesmo. Diga nos comentários: eu piso sobre todo mal em nome de Jesus. Não é com a sua força, não é com sabedoria humana, é pelo poder de Deus que habita em você. Agora veja o que vem a seguir. É como se o próprio Deus interrompesse a narração e começasse a falar diretamente com você. O texto muda de tom. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Deus olha para aqueles que o amam com intensidade, com paixão, com entrega verdadeira. E Ele promete: eu mesmo vou livrar, eu mesmo vou exaltar, eu mesmo vou agir. Isso é extraordinário. Não é apenas uma bênção indireta, não é apenas uma manifestação através de terceiros. É Deus pessoalmente se envolvendo na sua história. Porque você o ama, porque você o conhece, Ele age, mas o texto vai ainda mais longe. Deus diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Isso é um pacto. Isso é uma aliança que vai além da lógica. Deus está dizendo: me chamou, eu venho. Está sofrendo? Eu estou junto. Está em perigo? Eu salvo. Está esquecido? Eu vou te levantar e, o mais lindo, eu o glorificarei. Sim, o Senhor vai te honrar diante daqueles que pensaram que você não ia resistir. Vai fazer questão de mostrar que Ele esteve contigo o tempo todo. Isso é resposta divina para aqueles que já foram humilhados, esquecidos, ignorados. Deus está dizendo que a sua honra vem dele e não dos homens. E então, chegamos à parte final deste salmo extraordinário. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Irmão, olhe o que está sendo prometido aqui. Deus não está falando de uma bênção qualquer. Ele está falando de vida longa e salvação eterna. Ele não quer apenas que você sobreviva a esta vida. Ele quer te dar plenitude aqui e eternidade com Ele. Não é só sobre livramento, é sobre destino eterno. Essa promessa é para aqueles que fazem do Senhor o seu refúgio, para aqueles que habitam na presença de Deus, não como visitantes esporádicos, mas como moradores permanentes. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e se perguntando: mas será que essa promessa é para mim? Eu errei tanto, eu me afastei, eu piquei, eu me perdi. Então ouça bem, Deus não está procurando perfeitos. Ele está procurando corações quebrantados, corações que se arrependem, que voltam, que o buscam com sinceridade. E se hoje você decidir habitar no esconderijo do Altíssimo, essas promessas se aplicam a você. Sim, a você. Porque Deus é um Pai que acolhe, que restaura, que transforma. A salvação dele está disponível agora. E se você deseja isso, comente: agora eu recebo a salvação do Senhor. Não tenha vergonha, não adie. Hoje é o dia da decisão. E aqui eu quero que você preste ainda mais atenção, porque a partir desse momento, algo vai mudar na sua atmosfera espiritual. Não é apenas sobre ouvir palavras bonitas ou se emocionar com uma mensagem. É sobre alinhamento com o céu. O Salmo 91 é um manifesto de proteção, mas também é uma convocação ao comprometimento. Deus quer mais do que súplicas eventuais. Ele quer intimidade contínua. Ele quer ser sua habitação, quer ser seu esconderijo. Quer ser o centro da sua vida e não o último recurso quando tudo mais falha. E isso nos leva a uma reflexão profunda. Onde temos habitado espiritualmente? Temos feito de Deus nossa prioridade ou apenas nossa emergência? Temos vivido na presença ou apenas feito visitas esporádicas? O Senhor está chamando o seu povo para um relacionamento mais profundo, mais íntimo, mais verdadeiro. Ele quer habitar com você, caminhar com você, falar com você.
Mas isso exige uma decisão. Você está disposto a mudar a sua agenda para priorizar o reino? Está disposto a sacrificar distrações para se dedicar mais à oração, à leitura da palavra, à comunhão com o Espírito Santo? Porque o esconderijo do Altíssimo não é um local físico, é um lugar de alma, um lugar onde você se esconde, onde você chora, onde você se rende, onde você se entrega. E lá, longe do barulho do mundo, Deus fala. E quando Deus fala, a alma silencia, o medo desaparece, o caos perde força. É por isso que tantos cristãos vivem ansiosos, desorientados, enfraquecidos, porque se distanciaram do lugar secreto. Mas hoje, você está sendo chamado de volta. O esconderijo do Altíssimo está acessível e você pode entrar agora. A chave está na sua fé, no seu arrependimento, na sua rendição. Então venha comigo agora, com todo o seu coração, porque chegou o momento da entrega, da oração e da consagração. Vamos juntos até o esconderijo do Altíssimo. Vamos levantar nossa voz em oração e declarar que confiamos no Senhor, que dependemos da sua presença, que ansiamos pela sua proteção e pela sua salvação. Respire fundo, feche seus olhos se puder e diga comigo: Pai, eu me coloco agora debaixo das tuas asas. Eu reconheço que o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Me perdoa por todas as vezes que tentei caminhar sozinho. Me recebe novamente no teu esconderijo. Esconde-me na sombra das tuas asas. Guarda a minha alma, minha casa, minha família, meu coração. Me livra do mal visível e do mal invisível. Me livra das armadilhas do inimigo e me sustenta com a tua mão poderosa. Senhor, hoje clamamos pela manifestação do Salmo 91 sobre cada vida que ora agora. Que as tuas promessas se tornem realidade. Que a tua presença envolva cada ambiente onde essa oração está sendo feita. Que os anjos enviados pelo Senhor se posicionem ao redor da casa, da mente e do coração de quem ora. Que todo espírito de medo, de enfermidade, de opressão, de confusão caia por terra agora, em nome de Jesus. E que o teu Espírito Santo renove as forças, traga paz, traga descanso, traga convicção de que o Senhor é o nosso abrigo eterno. Declaramos com fé que nenhum mal nos sucederá, que praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Se essa oração falou com você, se você sentiu Deus tocando seu coração nesse momento, eu quero que você escreva aqui nos comentários uma palavra de fé. Pode ser: eu confio no Senhor, ou eu me escondo nas asas de Deus, ou simplesmente amém. Mas escreva. Escrever é declarar. E declarar é ativar no mundo espiritual aquilo que Deus está fazendo no seu coração. Além disso, aproveita agora e compartilhe esse vídeo com alguém que está passando por lutas, alguém que está se sentindo cercado pelo mal, oprimido pelas circunstâncias, cansado da batalha. Envie esse vídeo como uma resposta do céu, como um lembrete de que Deus ainda cuida, ainda protege, ainda livra. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite esse momento e se inscreva agora. Ative o sininho para receber sempre que uma nova oração for publicada. Aqui, todos os dias, você encontra uma palavra viva, oração forte, direção bíblica, consolo para a alma e refúgio para o coração. E mais, quando você se inscreve e interage com o canal, você está semeando para que essa mensagem alcance milhares de outras pessoas que também precisam ouvir a voz de Deus. Então curta, comente, compartilhe e se inscreva. É simples para você, mas transforma a vida de alguém. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que a sua noite seja tranquila, que o seu dia seja cheio de paz, que o seu caminho seja cercado de proteção e que você jamais se esqueça: Deus
É o seu esconderijo, a sua fortaleza, o seu socorro bem presente na angústia. Ele está com você agora, Ele estará com você amanhã e Ele nunca te deixará. Fique com Deus. E até a próxima oração.